Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, depois de termos falado sobre os mistérios da vida oculta de Jesus, no último programa nós começamos a falar sobre os mistérios da sua vida pública e começamos justamente falando sobre o batismo, uma vez que a vida pública de Jesus tem início com o seu batismo por João no Rio Jordão. Esse é um fato que todos os evangelistas recordam, como Jesus, depois, no início da sua vida pública, ele foi até o Rio Jordão, onde João batizava um batismo de conversão para o perdão dos pecados, como está em Lucas 3, versículo 3. E vinham pessoas de todos os tipos para se fazerem batizar por João, desde pecadores públicos, como era o caso de prostitutas e dos publicanos, os cobradores de impostos, mas vinham também soldados, vinham também pessoas religiosas, como era o caso dos fariseus e dos saduceus. Todos vinham se fazer batizar por João. Jesus aparece, o Batista hesita, mas Jesus insiste, e então João o batiza. E nesse momento o Espírito Santo, sob a forma de pomba, desce sobre Jesus e uma voz do céu o proclama: "Este é o meu filho bem-amado". Então nós temos aqui a manifestação de Jesus como o Messias de Israel, como o Filho de Deus. Ele é aquele sobre quem o Espírito Santo vem e fica. Ele é aquele que não é apenas um profeta, ele é o Filho. De modo que na narrativa do batismo de Jesus nós temos certamente a mais completa teofania trinitária de todo o Novo Testamento. Ali é a voz do Pai que se faz ouvir, é o Filho que está ali sendo batizado, é o Espírito Santo que vem sobre ele. E aí nós chegamos ao parágrafo 536. O batismo de Jesus é, da parte dele, a aceitação e a inauguração de sua missão de servo sofredor. Ele se deixa contar entre os pecadores, como já prefigurava Isaías no seu quarto cântico do servo, Isaías 53, 12. Ele foi contado entre os malfeitores. De modo que, certamente, muita gente se preocupou em tentar justificar por que Jesus se fez batizar, uma vez que ele não precisava de purificação. Muitos falam, inclusive, que a manifestação do Espírito Santo foi mais para o Batista do que para o próprio Jesus. Existe uma controvérsia sobre isso, sobretudo iniciada por Santo Irineu, que dizia que naquele momento Jesus não foi apenas declarado, mas foi constituído Cristo, constituído Messias, no sentido de que Santo Irineu levava muito a sério as diversas etapas da história da salvação. Mas essa posição de Santo Irineu acabou não prevalecendo. Seja como for, para os cristãos ficava sempre a pergunta: por que é que Jesus se fez batizar? Para o nosso catecismo aqui já temos uma primeira explicação bastante séria. Ele aceita a sua missão de servo sofredor. O que é essa figura? Servo, o servo do Senhor, o servo do Altíssimo. No livro do profeta Isaías nós temos 4 cânticos que mostram uma figura misteriosa que, consagrada por Deus, é chamada a fazer cumprir o seu projeto entre todas as nações, já numa dimensão bastante universal. Mas, sobretudo, o capítulo 53 de Isaías, o 4º cântico, que nós lemos na Sexta-feira Santa e depois também no Domingo de Ramos, e depois também na Sexta-feira Santa, fala de uma figura misteriosa
alguém que, sendo justo, sofre pelos pecadores. Então Jesus assume para si esta figura deste servo sofredor. Sobre essa figura, até hoje, os próprios irmãos judeus ainda discutem quem seria esta figura. Seria talvez Jeremias, seria o povo, seria uma figura coletiva. Para nós é muito claro, Jesus assume para si esta missão. E ele, então, ele aceita ser contado entre os pecadores. Já naquele momento, ele é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E Jesus, de certa maneira, vai antecipar o batismo de sangue que ele deveria experimentar na Sexta-feira Santa. Na Sexta-feira Santa, Jesus consuma o seu sacrifício, e ele mesmo, falando para os apóstolos, os dois que queriam privilégios no reino, um sentar-se à sua direita, outro sentar-se à sua esquerda, quando ele viesse no seu reino, Jesus pergunta: vocês são capazes de beber o cálice que eu devo beber e de receber o batismo com o qual eu devo ser batizado? Eles respondem que sim. Na verdade, não sabiam bem o que estavam dizendo, mas Jesus confirma: de fato vocês vão beber do meu cálice, vocês vão receber o batismo com o qual eu serei batizado. Mas quanto a sentar-se à minha direita e à minha esquerda, isso está para aqueles a quem o Pai reservou. Então, Jesus deve receber na Sexta-feira Santa um batismo de sangue pela sua morte. E ao descer as águas do Jordão, de certa maneira, ele antecipa, de uma maneira ritual, aquilo que seria o seu batismo de sangue. Ele já vem para cumprir toda a justiça, isto é, para se submeter inteiramente à vontade do Pai. Ele aceita por amor esse batismo de morte para a remissão dos nossos pecados. A essa aceitação responde a voz do Pai, que coloca toda a sua complacência no Filho. Este é o meu Filho muito amado, em quem eu coloco toda a minha afeição. O Espírito que Jesus possui em plenitude, desde a sua concepção, vem repousar sobre ele. Jesus será a fonte do Espírito para toda a humanidade. Então vejam, certamente Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Pai, Filho e Espírito Santo, comunidade eterna, divina, são um único Deus desde toda a eternidade. Aqui no batismo, o Espírito vem sobre ele para confirmá-lo como o ungido. O Espírito do Senhor repousa sobre mim porque ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, ele vai dizer no seu discurso inaugural na sinagoga de Nazaré. Jesus será então a fonte do Espírito para toda a humanidade. E no batismo de Jesus, os céus se abriram, e se fez ouvir a voz do Pai. Os céus que estavam fechados pelo pecado de Adão, pelo batismo de Jesus, eles se abrem. E as próprias águas são santificadas pela descida de Jesus e do Espírito. Então, Jesus, ao descer as águas, ele confere às águas o poder de, santificadas, nos conferirem a graça que nos conduz à salvação. Ou seja, estava ali já instituindo o próprio batismo cristão, embora de uma maneira ainda não tão clara assim. Então vejam toda essa riqueza que o Catecismo nos apresenta acerca do batismo de Jesus. Deveríamos vê-la ainda mais realizadas na nossa própria vida, no nosso próprio batismo. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.